Agora, Olha, doutor Marlon, uhum. parece óbvio que ele tinha que fazer isso, né? Porque ele tem que tratar da parte criminal envolvida nessa polêmica. Agora, no despacho dele, ele se animou a fazer um jogo de hipóteses. Ele disse: olha, se o Bolsonaro autorizou, ele infringiu as proibições impostas a ele como um preso e pode até voltar para a Papudinha. Se ele não autorizou, elucubrou o Alexandre de Moraes no seu despacho, aí o problema será da campanha e do candidato Flávio Bolsonaro. E ele disse que no despacho, está tudo lá escrito, que é incontroverso que o uso de deepfake é proibido pelas normas do Tribunal Superior Eleitoral, que isso poderia resultar, inclusive, na inelegibilidade do candidato. O que eu me pergunto é se ele precisaria botar isso no despacho dele. Se ele aí não está se imiscuindo em seara alheia, ele não é mais presidente do TSE, não é nem ministro mais do TSE, e se não houve nesta inserção no meio do despacho do Alexandre de Moraes da temática eleitoral, se não houve uma tentativa dele de dizer, olha, prestem atenção, porque isso não pode permanecer impune na justiça eleitoral. Não acha que, nesse aspecto, ele foi além das suas sandálias? Ele realmente não precisaria ter tratado de nada que não fosse da execução da pena. Entretanto, uma manifestação é como se chama no juridiquês, mas eu vou traduzir, um obter dictum, algo que se acrescenta ali ao debate que não tem a ver com os fundamentos da decisão. Então, ao mesmo tempo que ele não precisaria ter colocado, ao colocar, isso não compromete ninguém, não exige de ninguém uma concordância. Mas eu queria aproveitar a deixa e falar sobre isso. O que ele diz é a mais absoluta verdade. Houve deepfake, que é expressamente proibido pela norma eleitoral. Isso aí é induvidoso. Agora, eu quero crer, inclusive, que o TSE não será liberal com aquilo em que não se pode ser liberal, que é com o puro e simples cumprimento da norma. Então, aliás, para concluir essa resposta, eu queria dizer que o TSE tem uma missão, porque nós estamos em pleno começo aí desse momento mais aquecido dos debates eleitorais, porque as convenções estão acontecendo. Não terminaram, mas muitas delas já aconteceram. E isso tem feito com que o calor aumente. Isso deve fazer também com que o TSE se pronuncie sobre esse fato, porque ele repercutirá sobre todo o processo eleitoral. Se o TSE for liberal, entre aspas, com este candidato, ele abrirá as portas para uso de deepfake em todo o processo eleitoral, com milhares de candidatos a deputado estadual, federal, governadores, senadores, e vai ser um liberou geral numa época em que a inteligência artificial está extremamente barata e democratizada, muitos mecanismos são até gratuitos, e aí a Justiça Eleitoral vai abrir um pandemônio aí com uma dificuldade ou uma impossibilidade de controle a depender da mensagem que passará sobre esse caso. O que o TSE decide é tratado como lei pelos tribunais locais. Enquanto na justiça comum os juízes são livres e muitas vezes decidem contra orientações jurisprudenciais, o que é normal é do nosso sistema, na justiça eleitoral, os precedentes firmados pelo TSE eles possuem quase que uma natureza normativa, mesmo que eles não se revistam da forma de instruções ou resoluções. Os acordos do TSE são reproduzidos quase que automática e mecanicamente pelos tribunais locais. Então, o que o TSE decidir sobre isso será lei para essa eleição, ou então será anarquia para essa eleição. Sakamoto, você viu o posicionamento do Moraes, essa cobrança que ele faz como uma cobrança ao Tribunal Superior Eleitoral? Há uma disputa neste momento? Eu acho que é uma. Antes de passar, bom dia, doutor Marlon. Ah,
Eu acho que é uma cobrança, eu acho que é um posicionamento público com relação ao que está acontecendo. Acho que existe uma dimensão, como o Marlon falou, na esfera criminal disso. Isso não é um assunto puramente eleitoral, há uma questão criminal e o Alexandre de Moraes é responsável por essa dimensão. Né? Então existe toda uma discussão para saber se Jair Bolsonaro... Afinal de contas, a situação que o Bolsonaro está, dessa prisão domiciliar em caráter humanitário, ela é uma concessão de um benefício, não é um direito adquirido que ele tem. Então, para garantir que esse benefício continue sendo concedido, existe uma avaliação constante. Uma pessoa, digamos, normal, ficaria de boas, cuidando da sua saúde. Bolsonaro não está fazendo isso. Né? Então, tem esse ponto. Agora... eu só tomaria um pouco de cuidado para falar que esta é a posição do TSE. Né? E com todo respeito, é claro, os colegas que fizeram a reportagem e tudo, né? É que aí na hora da discussão parece que estamos falando, o TSE está reclamando de interferência. E TSE são 7 ministros. 7 ministros. Né? Eu tenho poucas dúvidas que o Cássio Nunes Marques não esteja reclamando da interferência, que é o presidente do TSE, indicado por Jair Bolsonaro, indicado por Flávio Bolsonaro, que foi fundamental nessa interlocução, e que vai precisar mostrar que não tem rabo preso com ninguém nessa eleição. Esse é o ponto. Ele vai precisar mostrar que o rabo preso dele é com a Constituição e com o Código Eleitoral e com a jurisprudência eleitoral. Né? Esse é o ponto. Agora, o que a gente sabe com certeza é que o Cássio Nunes Marques é contra. Provavelmente tem gente lá no tribunal também, né? A matéria fala de 3 pessoas ouvidas que podem se posicionar contra. O tribunal tem 7 pessoas, 7. Então, não dá para dizer, e as decisões do tribunal, por mais que tenham, e aí o doutor Marlon me corrija, mas por mais que tenha alguma decisão que seja monocrática, alguma liminar, ela vai para o pleno, as coisas mais importantes. São 7 pessoas. Então não dá para dizer que o TSE está discordando ou está concordando com o Alexandre de Moraes. Não dá para dizer que o TSE está reclamando de interferência do Alexandre de Moraes. Como é matéria em off, a gente não consegue saber quem, mas pode-se dizer eventualmente que há uma perspectiva de que o próprio presidente do TSE não queira ser emparedado pelo Supremo Tribunal Federal, que em última instância vai ter a última palavra a respeito de temas que são diretamente relacionados à constitucionalidade de atos e de interpretações. Né? Então você pode colocar isso. Existe essa fricção. Josias bem discutiu isso aqui ontem, o Dr. Marlon Reis também falou sobre isso aqui ontem, a gente discutiu aqui, existe essa fricção. Só que, até aí dizer que, neste momento, o TSE se coloca de forma antagônica ao STF, aí eu acho um tiro muito longo, tá? Eu acho que é o seguinte, a gente precisaria ver, claro que se imagina que os ministros do TSE querem independência, mas até aí dizer que a maioria deles acha que é interferência o que aconteceu, eu acho que é um pouco longe. Eu acho que, e aí para concluir, tem um ponto que é o seguinte, alguma punição, se isso for colocado em votação no pleno, não tenho dúvida nenhuma que alguma punição à campanha de Flávio Bolsonaro vai ocorrer. Isso eu já vi. Se for colocado no pleno, se parar de sentar em cima e isso for levado para o pleno, né, do TSE, vai ter alguma punição. Eu acho que vai ser uma punição branda. Uma multa, uma advertência, um aviso do tipo, na próxima você está lascado, não faça mais isso. Porque, como disse o Dr. Marlon Reis, se não fizer isso, vai virar a festa do caqui. Vai virar a festa da fruta. Vão fazer coisa que depois vão abrir essa caixa de Pandora, meu amigo e minha amiga não vai ficar nem esperança lá dentro dessa eleição. Então, alguma coisa tem que ser. Caso contrário, o TSE vai demonstrar que está lavando as mãos diante do que está acontecendo. E de uma resolução de 2024 que eles mesmos escreveram. E se não vale a palavra do próprio TSE para análise das coisas do TSE, vale o quê? Bom, essa reportagem do jornal Folha de São Paulo, assinada pela Ana Pompeu e Laura Scofield. Scofield? É isso, Scofield. Chique o nome dela. Traz justamente os bastidores, tem off, né, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e dentro do TSE há divergências internas sobre como
como vai ser dado o uso da IA na campanha do PL, né? Mas nenhum grupo pretende propor sanções mais graves a Flávio Bolsonaro, por exemplo. Dos 7 integrantes, ao menos 2 ministros tendem a dar uma abordagem mais liberal. Outros 2 aplicar medidas que sirvam como um alerta. Olha, um alerta, isso não pode acontecer. E os integrantes ouvidos do TSE acharam que o despacho do Moraes é um sinal de uma tentativa de interferência nos trabalhos da Corte e no processo eleitoral. É assim que alguns ministros do TSE estão analisando. E esses mesmos ministros que defendem sanções a Flávio pelo uso do avatar do pai demonstram também uma preocupação com a medida de Moraes e com o que ela pode simbolizar nessa relação entre Justiça Eleitoral e Supremo Tribunal Federal. Tem uma crise instalada, Josias? Fabíola, eu não chamaria de crise, mas eu não menosprezaria as divergências que ocorrem hoje entre o TSE e o STF. As divergências estão em carne viva. São muito eloquentes as críticas feitas por ministros do Supremo quanto à forma branda, leniente com que o Cássio Nunes Marques reagiu, por exemplo, aos ataques que o Flávio Bolsonaro e o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, fizeram às urnas eletrônicas. No Supremo, tornou-se voz corrente a percepção de que o Cássio Nunes Marques tratou de forma muito branda, uma notinha, não deu uma palavra. E o judiciário, Fabíola, ele ainda não descobriu a autocrítica, mas já evoluiu da autodesmoralização para a autofagia. A desavença entre o Supremo e o TSE, que era antes mantida nos bastidores, ela foi empurrada para a boca do palco pelo vídeo do Bolsonaro produzido por inteligência artificial. O Alexandre de Moraes é ex-chefe do TSE. E ele disse isso claramente no despacho que divulgou nesta semana, diz não haver dúvida sobre a proibição do uso de deepfake na campanha. O Bolsonaro negou ter autorizado o uso do seu clone virtual. Se livrou de voltar para a papudinha, mas jogou o filho na fogueira. E o Alexandre de Moraes sinaliza a intenção de mastigar o Nunes Marques, que é o atual manda-chuva do TSE, se o Flávio Bolsonaro ficar impune diante do que ocorreu na sua convenção. O Nunes Marques é o relator desse caso do Bolsofake lá no TSE. E ele já andou dizendo que IA só deve ser proibida na campanha se for usada para prejudicar alguém. Isso é conversa mole, já houve julgamento no TSE, o próprio Nunes Marques julgou em sentido contrário. Resolução do TSE proíbe o uso de IA para criar vídeos de pessoas vivas ou mortas para prejudicar ou favorecer candidaturas. Isso pode estar escrito, resolução do tribunal pode resultar em penas que vão de multa à inelegibilidade. No limite, Fabíola, dependendo do que for decidido no TSE, essa encrenca pode ser levada ao Supremo, atiçando ali os instintos primitivos do Alexandre de Moraes, do seu grupo. Então, em meio a uma campanha eleitoral que está só começando, essa desavença entre TSE e STF é o caminho mais curto para a avacalhação institucional. É esse risco que os ministros deveriam evitar. O Nunes Marques cumprindo o que prevê a resolução do tribunal que ele preside, e o Alexandre de Moraes cuidando da sua seara, que é a seara criminal, evitando se imiscuir numa área que já não é a área dele, que é a área eleitoral, a menos que haja um recurso e que isso vá para o Supremo.